Cristo para todos. Olá, eu sou Júnior, estou pastor na Igreja O Brasil para Cristo, para quem não me conhece, em Serra Azul, cidade de Serra Azul, São Paulo, interior de São Paulo. Já faz um tempo que eu não gravo vídeo para o canal, mas aprove a Deus, hoje eu gravar um vídeo, tá? E um vídeo que eu tenho certeza que vai trazer edificação para minha e para sua vida. Então, que você possa compartilhar esse vídeo, porque eu creio que vai ajudar muita gente. Você já parou para pensar por que é que tem tanta gente na igreja que passa tanto tempo na casa do Senhor e sai da igreja por motivos tão banais? Ou você até se escandaliza sabendo que a pessoa deixou Jesus e está no mundo fazendo coisas que é de arrepiar o cabelo da cabeça, né? Por que isso? Porque a pessoa ela participa de departamentos, ela é do louvor, ela sempre está envolvida nos departamentos, mas de uma hora para outra aquela pessoa sai da igreja. Então a palavra-chave é intimidade. Isto mesmo. Relacionamento. Então, a pessoa pode ir à igreja, assistir os cultos, estar na igreja todos os dias, todos os cultos da semana, dependendo de como for na sua igreja. Quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado, domingo, não importa. Mas por que chega um dado momento que aquela pessoa ela tá ali, mas ela de repente ela não quero mais, eu vou sair da igreja? É porque tem muita gente que está na igreja há 1 ano, 5 anos, 10 anos, faz parte dos departamentos, mas não tem intimidade com Deus. Não tem relacionamento com Deus. Então, quando não se tem relacionamento, quando não se tem intimidade com Deus, não se cria raízes. A pessoa não consegue se manter na igreja. Tem uma palavra na língua original, porque vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português, tá, gente? A Bíblia foi escrita em grego, um pouquinho de aramaico e em hebraico, em especial o Primeiro Testamento, como diz pastor Roberto. O Antigo Testamento, ele foi escrito em especial na língua hebraica. Então, o hebraico, ele é uma língua de raízes. Eu quero apresentar aqui uma coisinha para vocês, que vai mudar muita coisa. Eu tive aula com o pastor Roberto para quem não conhece, o pastor Roberto é o presidente aí da Regional de Ribeirão Preto. Eu tive aula com ele na segunda-feira, e ele nos apresentou o verbo iadar. Então, quando você pega a palavra conhecer, toda vez que você ler no Antigo Testamento, por exemplo, que Isaac conheceu Rebeca, está indicando que ele teve relações com Rebeca, ou seja, teve intimidade com Rebeca. Então, quando você lê a palavra conhecer vem do verbo iadar. Iadar, que quer dizer conhecer ou ter intimidade. Então veja que coisa interessante, porque muitas pessoas não se firmam na igreja, não se firmam em Deus. Estão há tanto tempo na igreja, mas se desviam do evangelho. É porque eles estavam na igreja, eles ouviam a palavra, eles participavam do culto, eles participavam dos departamentos da igreja, mas eles não tinham intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Para os irmãos terem uma noção de como isso é sério, quando você lê, por exemplo, Oséias, o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o que diz lá no livro de Oséias? Fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, transliterando, trazendo uma tradução melhor, o que quer dizer isso quando você pega o verbo iadar? Quer dizer, Deus está dizendo, o meu povo foi destruído porque não teve intimidade comigo. Isso não é forte, irmão? Isso não é forte? Então, quando você não tem intimidade com Deus, quando você não conhece Deus, você se destrói, você se afasta do caminho do Senhor. Ainda no livro de Oséias, você vê aí o capítulo 6, versículos 3, o que está escrito? Está escrito assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Então não basta conhecer, tem que prosseguir em conhecer. Então, como é que eu faço então para ter intimidade com Deus, irmão? Isso é uma coisa que a gente aprende, ó. É como o apóstolo Paulo falou. Eu não estou trazendo coisas novas. Eu estou trazendo e eu não vos canso de falar as mesmas coisas porque são segurança para vós. O problema não é esse, o problema é que as pessoas ouvem, mas não praticam o que é ensinado. Então, o que é que nos é ensinado desde muito tempo? A gente escuta, não são todos, mas na sua maioria não praticam. O que é ouvido na igreja? Oração, leitura da palavra, jejum. É isto que promove a intimidade e o relacionamento com Deus. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais intimidade você tem com Ele. Lembra de que Jesus falou em Mateus 6,6? Que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Deus dos céus, que aquele que vê quem está em oculto vai ouvir as nossas orações e vai nos recompensar. Então, irmãos, a palavra que eu tenho aqui para mim e para você é ter intimidade com Deus, é o que vai fazer você criar raízes na igreja. Então, se você é uma pessoa que não tem hábito de orar, se você é uma pessoa que usa a Bíblia como fosse desodorante, só embaixo do braço para carregar aí a igreja, se você é uma pessoa que não faz jejum em hipótese alguma, você está fadado ao fracasso espiritual. Ia dar. Sem intimidade com Deus, você vai fracassar e você vai se desviar do caminho do Senhor. Então eu quero deixar aqui essa palavra para minha meditação, para a sua meditação. Precisamos ter intimidade com Deus. Passar tempo com Deus, investir tempo com Deus, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Se não está entendendo, lê novamente. Se não entendeu, lê de novo. Se não entendeu, lê novamente, até fazer entender aquilo que está sendo lido, para que se crie intimidade com Deus. Então, se você não tem hábito de orar, se você não tem hábito de ler, se você não tem hábito de estudar a Bíblia, de jejuar, você vai se desviar do Evangelho. Porque só se desvia do Evangelho quem não tem intimidade com Deus. Então, se você não tem, cria intimidade com Deus. Pastor, eu já ouvi isto, eu sei, o problema não é esse. As pessoas ouvem, mas as pessoas não praticam. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que ele falou em Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele disse, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, o que ele disse? Ele disse, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateu aquela casa, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Outro sim, Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as não pratica, ele disse, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combater aquela casa, e aquela casa caiu. E Jesus termina dizendo, e foi grande a sua queda. Então a queda daquele que ouve e não pratica é grande. Então quando o pastor Roberto estava dando aula sobre isso, me chamou muita atenção o verbo iadar, que vem de conhecer, de ter intimidade com ele. Então procure ter intimidade com Deus, priorize Deus, porque intimidade tempo é prioridade. Para aquilo que para você é prioritário, você vai arrumar tempo. Então, se Deus para você é prioridade, meu amigo, arrume tempo para Ele. Não dê o resto para Deus, porque se você der o seu resto para Deus, você não está tendo intimidade com Ele. Tá bom? Que Deus vos abençoe e a paz de Cristo para todos.